Bom, vamos lá. Eu ia fazer a descrição para vocês de como é que foi a morte, né, esse atentado, né? Era uma noite ali de 14 de abril, 1865. Era uma sexta-feira, quase uma sexta-feira 13. A, a Guerra Civil Americana praticamente encerrada, né? Teve a rendição lá do o famoso general Robert Lee, e ele se rendeu a Ulysses, né? Ulysses Grant. Apenas 5 dias antes tinha acontecido a rendição, ou seja, a saída do presidente ao teatro foi naquele relax, né? De puta, acabou a guerra, agora tá tudo mais calmo, né? Vou ali no teatro, né? E o país estava cheio de esperança, tinha celebração para tudo quanto é lado, porque a guerra tinha acabado, né? E o próprio Lincoln já estava um cara bastante cansado ali daquele período todo de luta, de batalha. Tem um filme muito bom sobre o Lincoln. E ele tinha decidido dar um relax ali lá no teatro para ver uma peça. Aí ele levou a esposa, Mary, né? Pro teatro, né? E assim, a presença do que o presidente iria pro teatro naquele dia tinha sido amplamente divulgada, né? Em tudo quanto é órgão de mídia, todo mundo tinha comentado que ele iria no teatro. E a multidão foi recebê-lo lá na frente. Todo mundo queria falar com ele, acenar. Mas no meio da multidão tinha um cara, sempre tem, né? Com as intenções sombrias. O tal de John Wilkes Booth, um conhecido ator, fervoroso simpatizante confederado. O cara que havia conspirado por meses ali para sequestrar o Lincoln. Mas com a guerra chegando ao fim, né, os planos dele acabaram mudando. Não vou mais sequestrar, agora eu vou matar. E o cara acreditava que ao matar o Lincoln, o presidente, ele poderia reiniciar a causa confederada e começar tudo de novo. Então, naquela noite, infelizmente, o tal do Booth, ele conseguiu entrar no teatro sem levantar suspeita, aproveitando a fama que ele tinha de ator, né? E o conhecimento que ele tinha de todas as instalações ali, inclusive as áreas de bastidores, as áreas secretas do teatro para locomoção. Então, armado com um revólver calibre 44 e uma faca, uma adaga ali, ele conseguiu se aproximar sorrateiramente ali, pertinho na varanda presidencial. Então, era 10h15 da noite, o público estava soltando uma gargalhada generalizada por conta da fala na peça, que estava acontecendo uma coisa muito engraçada. O tal do Booth abriu a porta da varanda e, sem hesitar nenhum único segundo, ele já pegou a arma e atirou na parte de trás da cabeça do Lincoln. O presidente desabou para frente, né? Quem leva um tiro desse. Tinha um major acompanhando o Lincoln, tava do lado dele com, acho que não sei se era esposa ou era noiva, tava com acompanhado. E na mesma hora o major levantou e pulou em cima do Booth. Mas ele foi esfaqueado no braço, né? Porque o cara tava com a faca e tava com a arma. O teatro na hora entrou em pânico, aquela gritaria. Um monte de médico que estava presente na plateia, todo mundo correu ali para ajudar. E na mesma hora ali no local, todo mundo viu que foi morte instantânea, né? O presidente foi levado às pressas para ir para o outro lado da rua, fora do teatro. Colocaram ele na cama ali no andar térreo. E durante toda a noite, médicos, familiares permaneceram ali ao lado do corpo, né? E alguns acreditavam que ele poderia ainda estar vivo. Tinha algum resquício de respiração, mas outros olhavam e falavam, isso é do jeito que o tiro que ele tomou na cabeça aqui, não tem como ele sobreviver. Ele ainda tem alguma respiração, mas não tem como recuperar, tá? E ficou ali e faleceu, né? Ele faleceu algumas horas depois, acho que tipo 6 ou 7 horas depois é que o corpo realmente parou de respirar e ele morreu de vez, né? O país, como eu tinha dito, ele mergulhou num luto profundo.
O vice-presidente foi rapidamente empossado, né? O John Wilkes e o tal do John Wilkins Books. Ele começou a ser caçado ali na região. E 12 dias depois, encontraram ele escondido num celeiro. E o tal do Booth ficou reagindo lá de dentro. Recusou-se a se render, dando tiro lá para fora. E a galera usou uma solução muito simples. Tacaram fogo no celeiro com ele dentro. Ele acabou tendo que sair do celeiro em certo momento. E o pessoal fuzilou o cara. Beleza? Então, essa aí é a breve história do assassinato do presidente americano Abraham Lincoln. Mas aí, você vai descobrir aqui que os Estados Unidos têm uma tradição de atentados a presidente. Você sabia que cerca de 30 anos depois, acho que foi mais ou menos isso, o presidente Garfield, lembra do gato Garfield? Porra, a maconha tá mordendo meu pé. O James Garfield também sofreu um atentado. Ele estava agora na estação ferroviária em Washington, em trânsito, né? E passou 11 semanas sofrendo, cara, depois do atentado. Era abril de 1865. Deixa eu me lembrar aqui da história toda do McKinley. Ele levou esse tiro. Opa, perdão. Esbarrei aqui no botão, peraí. Isso. O McKinley também levou esse tiro. E fica essa tradição americana, né? E é incrível, de resolverem seus problemas matando o presidente. Eu vou depois mostrar para vocês no Twitter que eu tô falando lento assim para não arranhar a garganta, né? Vocês vão ver depois um Twitter que eu separei que mostra que essa tradição americana de você matar presidente, parece que ela tem uma tônica que você tirando ali o Kennedy, que era democrata, todos os outros, e foi uma porrada de atentado que aconteceram, era sempre contra os republicanos. Ou seja, os democratas sempre tiveram o discurso do que os republicanos eram ameaça, mas sempre quem cometeu os atentados foram eles. É impressionante como que a coisa é uma constante, né? É uma constante na história. E deixa eu seguir aqui com a história do... Só um segundinho só. Deixa eu voltar aqui. Isso. Isso. Eu tirei a... a imagem, né? Eu tô enrolado hoje aqui. Deu nem tempo de tomar café. Deu nem tempo. Nós tivemos depois também aqui, ó. McKinley, já foi, né? Aí depois tem o caso do John Kennedy. McKinley já foi, ok. No caso do McKinley aqui, a morte dele, aqui tem uma coisa que é o seguinte: o Theodore Roosevelt foi um grande presidente americano, que o Fernão sempre cita, né, ali no começo do século XX. Ele tinha tentado a todo custo a candidatura, e ele era um candidato muito forte, que tinha um grande apoio popular. Era mais ou menos uma situação parecida com a do Ricardo Salles aí em São Paulo, né? O Salles tem um grande apoio, quer se candidatar, mas as forças políticas manobraram para não deixar ele se candidatar. Aí ele conseguiu virar o vice-presidente do McKinley. E o McKinley
estava lá em Buffalo, Nova York, numa manhã lá de julho de 1831. Ele estava na estação ferroviária de Baltimore, em Washington ali, e tava de bom humor, o pessoal falou que tava pronto para embarcar, aquele monte de gente em volta, o pessoal acenando. Ele era presidente e o Roosevelt era o vice, e o Roosevelt não conseguiu. É como se o Nunes prefeito e o Ricardo Salles como vice, e triste lá, né? Falou, porra, o povo queria o cara como presidente, mas as forças políticas não permitiram. Aí, tava pronto a embarcar ali de uma viagem de férias, né? Tava com a esposa, né? E o país estava num período de reconstrução, muito animado, muita alegria, muita felicidade aí, porque tinha acabado a Guerra Civil, já tinha mais de 10 anos. Então chega um homem perto dele, alto assim, com aparência muito digna, caminhando pelo saguão da estação, cumprimentando alguns dos presentes, trocando palavras cordiais com seus assessores e tal. Tá? E quando, no meio ali da multidão, isso que eu tô falando, quem tava chegando ali era o presidente, né? Ele era um cara alto, muito cordial, falava com todo mundo, dava atenção para todo mundo. Era um político mesmo, profissional, um cara muito educado. Mas ali no meio da multidão, escondia-se um homem com intenções esquisitas, sombrias, né? Como sempre. O tal do Charles Guiteau, que era um advogado fracassado, né? Desequilibrado, que nutria assim um ressentimento contra o Garfield, por ele não ter sido recompensado com um cargo diplomático que ele acreditava que ele merecia. Tinha uma mente meio perturbada e ele achava que se ele matasse o presidente, resolveria todos os problemas, salvaria a nação e talvez ele conseguisse alguma recompensa por isso. Perturbado, né? Mas o problema é que o tal do Guiteau, ele ficou pacientemente ali esperando pela oportunidade dele. Quando o Garfield estava se aproximando, o tal do Guiteau sacou um revólverzinho pequenininho, que ele tinha, um búfalo britânico, e a pouquíssimos metros assim, de distância ele deu 2 tiros. O primeiro tiro passou de raspão pelo braço de Garfield, mas o segundo atingiu o abdômen. Causou uma ferida ali devastadora. Se instalou o caos na estação ferroviária, né? E as pessoas gritando, correndo para todos os lados, todas as direções. E o presidente caiu no chão. Aí que o pessoal viu que o negócio tinha sido com o presidente. Os assessores, guarda, todo mundo correu ali para socorrê-lo. E uma outra parte também agarrou na mesma hora o tal do Guiteau, que foi preso e levado sob custódia. O Garfield foi imediatamente transportado para Casa Branca, onde lá tem um serviço médico, né? Eles ficaram tentando ali fazer a cirurgia, tratar da ferida. Naquela época a medicina ainda não conhecia essas técnicas modernas de esterilização, de cuidados pós-operatórios. E o que aconteceu? Eles conseguiram lá fazer com algum sucesso a cirurgia para tratar do tiro, retirar a bala, mas por ausência desses processos que hoje são tão comuns, né, ele acabou morrendo resultado de infecção grave. Foram semanas dele com febre alta, dor intensa, e o país acompanhando nos jornais todos os dias as notícias de como que estava o presidente, e aí o presidente, como é que vai ser, e o McKinley e tal. Ele tinha uma baita resistência, né? Tava com febre, aquele problema todo, mas ficou semanas ali lutando. Incrível a resistência, né? Nessa condição. E naquela época, lembra? Não tinha antibiótico como a gente tem hoje. Você não tinha os procedimentos de higiene como a gente tem hoje. Então foram 11 semanas inteiras de cama, de sofrimento. Mas infelizmente ele faleceu por conta dessa infecção.
A morte do Garfield, mais uma vez, cara, abalou assim, demais a população. A presidência dele que prometia um futuro de esperança, progresso, e o povo ali no pós-guerra também, na reconstrução, e tudo assim, mais uma vez interrompida por um atentado à bala. Isso arrebenta com a moral do país, né? Arrebenta ali demais. Bom, aí a tragédia não tinha mais jeito, né? Ela seguiu, o vice-presidente assumiu. Porra, eu falei que foi o Theodore, não foi o Theodore. Olha eu me confundindo com as histórias aí. É muita história, né? Às vezes eu acho que eu tenho que esquecer alguma coisa, né? Bom, o tal do... Daqui a pouco eu volto no Theodore. O tal do Charles foi julgado, condenado pelo assassinato, e ele foi enforcado, morreu por enforcamento, ali em 1882. E ele jamais mostrou remorso pelo que ele tinha feito, né? E foi assim que terminou mais um atentado aí do presidente americano. Tem um outro aqui. O Kennedy também foi um atentado. Quem lembra do Kennedy aí? Acho que muitas das pessoas que estão aqui na live lembram do caso Kennedy, né? O pessoal lembra que eu digo do ao vivo, estar vivo nessa época. Quem assassinou ele foi o Lee Harvey Oswald. Como ele já é uma tentativa ele já é um assassinato que acontece dentro dos tempos modernos, os tempos atuais, onde tinha massificação da mídia, ele foi um assassinato que teve muito mais cobertura do que os anteriores, né? E do mesmo jeito, era uma tarde ensolarada lá em novembro de 63. Estava na cidade de Dallas, no Texas, se preparava para receber o presidente, né? Cidade lá toda enfeitada. Era uma turnê política destinada a florescer os laços ali com o Partido Democrata, na região sul, né? Kennedy super confiante naquele período e animado para se conectar com os eleitores, né? Ele era um líder carismático, um inspirador, estava acompanhado com a esposa ali, a Jacqueline Kennedy, estava também com o governador do Texas, né? O John Connally, e a esposa, e o grupo estava viajando aí numa carreata que serpenteava ali as ruas, passava para lá, para cá, acenando para a multidão nesse carro conversível. A multidão acompanhava, era um passeio ali, como se fosse uma carreata, né? Com o público acompanhando e dando tchau pro seu presidente. Quando, mais ou menos ali antes de 1h da tarde, medi pouquinho, né? A carreata se aproximou do Dealey Plaza, né? Que é um ponto central de Dallas. E várias pessoas se aglomeravam nas calçadas. A gente vê isso nos vídeos, né? O pessoal assinando, tirando foto, o presidente super sorridente. Enquanto o carro presidencial virava na famosa Elm Street, ele passou em frente ao Texas School Book Depository, que é um edifício de 7 andares, que tinha como função abrigar trabalhadores, pessoal que trabalhava para o governo local ali, né? Do 6º andar daquele edifício, segundo a teoria, que até hoje é uma morte muito esquisita, muito estranha, né? Do 6º andar daquele edifício, um ex-fuzileiro naval com um histórico aí conturbado e simpatias comunistas. Ele chegou a viajar antes do atentado para a União Soviética, né? Ele estava ali esperando pacientemente. Eu estou lendo aqui a teoria, não, assim, a história oficial, mas a real a gente até hoje não sabe. Isso aqui é um negócio muito estranho, né? Ele tinha um rifle, estava armado lá com o rifle, lá esperando lá de cima do prédio. E do ponto onde ele estava, tinha uma visão muito clara da carreata presidencial. Ele olhava ali praticamente de frente, com muita frieza. Ele mirou, disparou. O primeiro tiro falhou, mas o segundo disparo atingiu Kennedy no pescoço. E o presidente imediatamente leva a mão na garganta, abaixa a cabeça. Isso dá para você ver isso no vídeo, né?
E um terceiro tiro atingiu sua cabeça, causando um ferimento fatal. O tampão da cabeça dele sai voando. O governador Connolly também foi atingido, mas sobreviveu. A cena que se segue, não vou colocar aqui, tem um monte de problema de direito autoral, imagem violenta, o YouTube sai arrancando tudo. A gente já viu, muitas pessoas já viram essa cena, né? A Jacqueline Kennedy entra em choque, tentou ajudar o marido, o motorista acelerou, né? Ela tentou sair por cima do carro, né? Pela parte de trás. Teve um segurança que ajudou para ela não cair no chão, né? E não tem jeito, ele já chegou no hospital declarado morto, né? E a nação inteira, mais uma vez, ficou em choque e luto. Porque ele era um presidente muito novo, jovem, brigão, estava lá tentando tirar o país lá da Guerra do Vietnã. E tinha inspirado milhões de americanos numa visão nova de uma nova fronteira. E aquela novo mote, lema que ele tinha de não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Interessante isso, né? A gente que é meio anarcocapitalista, fala assim, meu país pode fazer por mim, pode me fuder o tempo todo. O que eu posso fazer pelo meu país? Eu vou embora dessa merda. Brincadeira. Então, o vice-presidente, o Lyndon Johnson, que estava no outro carro, perto dele, foi rapidamente empossado, né? Era como presidente americano. E essa posse dele, o regime de emergência era tão grande que ele foi empossado a bordo do avião, o Air Force One, ainda em Dallas. E a Jacqueline Kennedy estava do lado dele, né? E a posse dele, eu não consegui achar essa foto. A descrição que se tem é que ela estava do lado dele na posse, com um vestido cheio de sangue ainda. A busca pelo assassino levou rapidamente à captura do Lee Harvey Oswald. Lee Harvey foi preso pouco depois de um cinema. Isso é interessante, aí começa um monte de coisa, história, os pontos que não bate, né? E antes que ele pudesse ser julgado, ele foi morto a tiros por um tal do Jack Ruby, que era o dono de uma boate local. E a morte dele foi transmitida ao vivo pela televisão, deixando aí muitas questões sem resposta e alimentando até hoje teorias da conspiração, porque é muito conveniente, né? Você não permitir que o assassino fale, né? Eu acho que eu já vi isso em algum lugar também. Que o pessoal não deixa o assassino falar, né? Como é que você organizou, onde é que você arrumou essa arma, quem conseguiu fazer você chegar naquele local, deixar você ficar ali, como é que você conseguiu, por aí vai. E essa foi a descrição aí básica do assassinato aí do Kennedy. Teve um atentado também que aconteceu com o Ronald Reagan, em 1981, em Washington também. O cara que tentou matá-lo foi o John Hinckley Jr. De novo, era uma tarde de 22 de novembro de 63. Não, 63 foi o... Oh, meu Deus, me enrolei aqui. 63 foi o Kennedy. Ele estava saindo de um evento. O assassino chega lentamente ali no meio da multidão. Isso também tem vídeo, sabia, gente? Tem vídeo disso aí também. O cara chega lentamente e ameaça dar aqueles disparos, dar os tiros. O Reagan é atingido de leve lá. Os seguranças que recebem o tiro, né? O pessoal faz aquele serviço do serviço secreto de fazer aquela proteção corporal ali. E o cara foi preso, né? Foi preso e com vida, né? É interessante que a maioria desses caras são presos com vida, né? O pessoal tem todo esse interesse, já tem até da própria doutrina. Você, se tiver numa situação incontrolável que você tem que fuzilar o cara, você fuzila para interromper o atentado e a possibilidade dele matar o presidente. Mas no momento, se ele está numa situação onde ele é dominado, você tem que fazer de tudo para preservar a vida do cara, tá?
porque você tem a investigação para fazer. O presidente sobreviveu, ganhou muito mais popularidade por causa disso. É um caso bem recente, né? Não morreu o Reagan. E a gente segue aqui pro atentado do Theodore Roosevelt. Isso que eu tava querendo contar e eu tava me enrolando lá atrás. No caso do Ronald Reagan, eu não comentei, né? Ele estava fazendo um discurso e ele queria fazer uma série de mudanças econômicas, fortalecer ali a confiança do pessoal, melhorar a economia. O Reagan era um cara com muito carisma, com muita habilidade para lidar com o público, muito querido, uma popularidade gigantesca, né? E isso incomodava também muitos opositores políticos, né? Porque você olhava pro cara e via que ele era um cara imbatível, sabe? Esse negócio de ser imbatível. Não adianta o que você faça, ele não vai perder popularidade. O povo gosta dele, ele é um bom político, ele era um bom orador. E aconteceu o que aconteceu ali, né? O Theodore Roosevelt, quando ele sofreu o atentado, esse que está na foto aí, o que ficou marcado nesse atentado do Roosevelt é que ele tinha no bolso uma caixa de óculos de metal, né? E o discurso que ele estava fazendo, que ele escreveu, ele tinha dobrado esse discurso, tá? E estava no bolso também. O cara chegou e deu-lhe um tiro a queima-roupa. O tiro acertou o papel do discurso que estava no bolso, o protetor do óculos. Mas aí tem que dar uma pausa aqui para explicar. O Roosevelt era caçador. Um cara que conhecia demais anatomia humana. Como ele tinha levado tiro no peito e ele percebeu que ele não tossia, ele não estava cuspindo sangue, ele concluiu na hora que levei o tiro, mas ela não perfurou meu pulmão. Então a bala deve estar alojada aqui na carne. Tá doendo, tá ardendo. Mas aí ele continuou o discurso por 1h30. E ele falou, você tem um bull mouse, né, que são aqueles alces gigantescos, né? Ele falou, é preciso mais do que um tiro para você derrubar um alce, como eu, né? Aqueles alces gigantescos, né? E ele faz 1h30 de discurso com o peito saindo sangue. Esse fato fez com que a fama dele de durão, a fama de um cara forte, um cara que os seus opositores não tinham a menor chance, porque ele tinha a retórica e tinha a força. E hoje mesmo, com o atentado contra o Trump, muitas pessoas nos Estados Unidos estão ligando o atentado do Theodore Roosevelt com o Trump. Até porque o Trump já está falando coisas que o Roosevelt falava sobre as trusts, essas grandes empresas que estão dominando o mercado e arrebentando com a concorrência. O grande projeto do Theodore Roosevelt foi acabar com os monopólios de todas as áreas. O Trump já começou a citar isso também. Então, tem muita similaridade dos dois. Não só pelo evento ter fracassado, tá? Mas pela reação do próprio presidente durante o atentado. Então você vê que o Trump, com tiro na orelha, ele ainda continua ali. Fight, fight, fight. E o Roosevelt continua ali com o discurso dele, de 1h30. Se o pessoal não tira o Trump continuava com o discurso, vocês sabem, né?
por uma questão de protocolo, que na época era diferente, ele continuou. Hoje ele não conseguiria fazer isso. A segurança retiraria ele do local na hora. Tá? Beleza? Vamos seguir aqui. Agora tem o Franklin Delano Roosevelt, também sofreu um atentado. Engraçado, né? Eles são da mesma família, tá? Você tem o Theodore e você tem o Delano. Bom, aí, qual é a história do Delano? Sabe o que eu vou falar daqui a pouco? Tem um atentado aqui também que daqui a pouco eu vou falar, tá? Ó, Pedrão II. Bom, aqui eu posso passar rápido, né? Que o Franklin também teve um atentado em 1933, mas fracassou, tá? E eu vou passar direto aqui pro nosso Pedro II. Nosso Pedro II, cara, sofreu 2 atentados, vocês sabiam? Ele sofreu um atentado em 1867 e 1889. O de 1867 foi um atentado que o cara tentou praticar o atentado à faca e não conseguiu. Essa imagem que você está vendo aí foi do atentado que Pedro II sofreu em 1889. Né? Mas é o seguinte, tem que dar um pouco de contexto. No caso do atentado de 1867, é a mesma coisa, né? Era uma tarde comum lá do Rio de Janeiro. Pedro II andava praticamente sem segurança. Um ou outro guarda ali que acompanhava ele muito mais como um ajudante de ordens do que como uma segurança pessoal. Pedro II era conhecido pela educação, pela proximidade que ele tinha com o povo, que era um negócio que assustava até os representantes aí de outros países que vinham para cá. Eles não acreditavam, falavam como é que esse cara consegue andar pelas ruas sem ter uma segurança, isso é um perigo, é um imperador, cara. E ele andava, não estava nem aí. Então ele gostava dessa proximidade com o povo, cumpria suas obrigações diárias com a habitual serenidade, né? E embora o seu reinado fosse amplamente respeitado por todo mundo, não havia uma unanimidade, né? Tinha momentos de tensões políticas, tinha oposição, isso era super natural. Então surge um cara chamado José de Sales Torres, era um homem mentalmente perturbado, que havia alimentado uma obsessão, um ressentimento contra o imperador. Tinha um certo desequilíbrio psicológico e ele decidiu que se ele acabasse com a vida de Pedro II, ele ia resolver os problemas do império, né? O imperador estava andando nas suas caminhadas ali habituais, né? Um hábito que ele conseguia fazer justamente porque ele gostava de estar próximo do súdito, não tinha restrição, ele podia caminhar no meio do povo a hora que ele quisesse. Ele ouvia direto do povo preocupações, reclamações, denúncias, e aproveitava isso com essa proximidade para justamente, né, ali ele recebia uma denúncia, tal, conversava com outro problema. Esse contato com o povo deixava ele em contato com a realidade. Então o tal do Torres foi se aproximando ali sorrateiramente do imperador, armado com uma faca, né? Coisas da época, né? Aí ele pulou na direção do Pedro II com a intenção de meter-lhe a faca, mas antes que ele pudesse infligir ali qualquer dano, ele foi contido pelo guarda, a guarda pessoal ali do imperador, e com a galera que estava ali na rua, tá? O próprio povo segurou o cara junto com a guarda, né? E o ataque foi frustrado. Felizmente, Pedro II saiu ileso. A reação rápida dos guardas e da população impediu que o atentado tivesse qualquer
consequência física para o imperador. O cara foi levado preso, né? Ficou lá sob custódia e posteriormente foi determinado que ele era mentalmente incapaz, e que as motivações que fizeram ele tentar isso tinham associação direta com as perturbações psicológicas dele. Isso é interessante porque você vê que a maioria desses atentados, as pessoas que fazem isso são meio maluquinhas, né? E que você vê que hoje o PT tem esse projeto dele que está em andamento. Há bastante tempo eles lutam com isso. Querem isso do fechamento dos manicômios. Eles acham que os malucos têm que estar com as famílias e andando livre por aí, né? Então ele acabou sendo tratado como ele era criminoso, mas era um paciente. Naquela condição dele ali, ele foi tratado como um doente mental, tá? Aí, em 1889, que é a imagem que vocês estão vendo aí, aconteceu ali na Praça Tiradentes. O Pedro II tinha ido num concerto, né? Ali na época era o Teatro Carlos Gomes, hoje é Teatro Santana, no Rio de Janeiro. Ali era a capital do Império. Enquanto saía, Dom Pedro foi surpreendido por um jovem muito bem vestido, que de repente saca uma arma e atira contra a carruagem do imperador. E ele dá os tiros, enaltecendo a República, gritando a República. Mas os tiros não conseguiram atingir o monarca, né? E o atirador saiu correndo no meio da multidão. Não adiantou, mais tarde ele foi capturado pela polícia e reconhecido como Adriano Augusto do Vale. Quando ele foi preso, ele estava completamente bêbado num bar, onde diante dos outros fregueses ali do bar, ele ficava dizendo o tempo todo que estava se vangloriando de ter dado tiro no imperador. Provavelmente a galera caguetou ele ali. E ele falou que se tivesse oportunidade faria de novo, né? Apesar do ocorrido, Pedro II decidiu não levar o processo adiante, pois o objetivo do Pedro era não dar muita repercussão para aquilo, né? Senão aquilo ia ficar na mídia o tempo todo, entendeu? O pessoal tá falando que não tá aparecendo a imagem, deixa eu ver aqui. Ah, porra. Bocó de mola, né? A imagem aí. Eu tô falando aqui e não tava aparecendo a imagem. Olha, eu falei do Franklin, falei do... É que eu não tava olhando pra tela, né? Tava olhando pro chat. E quando eu tô contando história, eu tenho que me concentrar ao Kennedy, o Reagan Kennedy. Atentado do Reagan. Eu fico tentando me concentrar, eu arrumo um ponto de fuga aqui e não tinha olhado lá pra telinha. Que tá aparecendo a imagem. Então tá aí a foto do atentado do Pedro II. Tá? Então, como eu disse, ele não queria que aquilo fosse alimentado, né, pela imprensa e acabar induzindo, né, outras pessoas a praticar o mesmo ato. Então é melhor abafar aquilo lá e seguir em frente, né? Nesse caso aqui que a gente está vendo aqui, foi um atentado que aconteceu em Lisboa. Cara, esse atentado aqui, ele tem uma ligação tão forte com... teve um monte de consequência para o Brasil. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês direitinho. Tá. O rei Dom José I de Portugal, canalha, né? Tava ali, 1758, voltando de madrugada pelas ruas de Lisboa. Ele tinha passado a noite com a sua amante, a Marquesa de Távora, né? Estava retornando ali para o Palácio Real numa carruagem descaracterizada, porque como ele estava fazendo merda, ele estava numa carruagem que não tinha nenhum tipo de identificação. E tal como acontecem assaltos nas cidades cariocas, aí, nas cidades paulistas, mineiras, pelo Brasil inteiro, onde o pessoal fecha o teu carro na rua para te assaltar,
o pessoal fechava as carruagens para assaltar a carruagem, né? Então ele sofre, quando ele está passando ali na estrada de madrugada, um grupo de homens armados ali emboscou a carruagem dele. Essa emboscada foi rápida, né? O cocheiro disparou a correr, sabia que ele estava com o rei, né? E os assaltantes deram um monte de tiro na carruagem. Um desses tiros acertou o rei, né? O cocheiro acabou morrendo, tá? E o rei sobreviveu ao ataque. Esse atentado olha como é que isso gerou uma história, cara. Olha como é que isso veio bater no Brasil. O atentado deixou o rei com lesões, tá? Conseguiu sobreviver, se recuperou, ficou um período ali de convalescência, né? Mas olha as consequências do negócio. Quem ficou no governo, né? Quem estava no governo ali depois do atentado foi o tal do Marquês de Pombal, né? E o Pombal, né, igual o Xandaré, né, assumiu a responsabilidade de investigar o incidente. Falou pro rei que eu estava determinado a encontrar os responsáveis e reforçar a segurança do rei, que aquilo nunca mais deveria acontecer. Deveria ser uma investigação, um julgamento show, né, uma investigação, para que aquilo nunca mais acontecesse de novo, que ninguém tivesse mais a audácia de fazer aquilo como o rei tinha que ser exemplar. Na suposta investigação do Pombal, ele teoricamente, supostamente, porra nenhuma, né? Ele disse que inventou essa porra toda. Que ele tinha encontrado evidências de uma conspiração envolvendo os membros da nobreza. Mas os membros da nobreza, coincidentemente, também eram os inimigos do Pombal. Todos inimigos, né? A investigação dele apontou o problema do foco, tudo falso, né? Dentro da família Távora, né? E do Duque de Aveiro. A família Távora era a família nobre mais poderosa de Portugal, depois do rei. E o Pombal, que não pertencia a nada da realeza, via os Távora como inimigos. E que qualquer problema na dinastia do rei, quem deveria assumir provavelmente seria os Távoras. Isso aí teórico, tá? Então os Távoras, a família Távora, era uma grande inimiga do Pombal. Já tinham feito declarações públicas contra o jeito ditatorial dele de governar, né? E ele, coincidentemente, elege a família Távora como a responsável, né, pelo atentado, sem evidência nenhuma, sem processo, fugindo completamente o rito judicial que existia em Portugal. Não teve julgamento, não teve nada, não teve defesa, tá? Prendeu todo mundo, Duque de Aveiro, mas a família Távora quase inteira, foram todos torturados e submetidos a julgamentos sumários. Os julgamentos que aconteceram com eles foram em praça pública e sumário, com execução na hora. Essa imagem que vocês estão vendo aí mostra o povo em volta desse tablado e eles colocavam os távoras, homens, mulheres, idosos, crianças, em cima dessas mesas, amarrados, e Pombal conduzia ali o assassinato de cada um, cruelmente, retalhando, pedaço a pedaço, de uma maneira brutal, diabólica. Essa imagem que vocês estão vendo aí aconteceu ali, na frente de todo mundo. E você escuta hoje muita gente enaltecendo o Pombal, né? O grande, mudou Portugal. Porra nenhuma.
Consigo apontar para você todas as cagadas que ele fez e o quão ruim foi para o Império as coisas que ele fez, tá? A Maria I, que depois que o pai morreu assumiu o trono, o povo português, na posse da Maria I, gritava com a primeira coisa que o povo gritou na posse: Praça do Comércio lotada ali em Lisboa. Morte ao Pombal. Morte ao Pombal. Porque o povo reconhecia a inocência do Stávaro e o quão brutal ele era. O povo assistiu ele matando crianças, idosos. E, assim, depois disso, como não teve consequências, como a gente está vendo hoje no Brasil, porque ele foi ali, torturou, esquartejou pessoas ao vivo, ali na frente de todo mundo, pessoa viva, alguns queimados, outros decapitados, um tremendo show de horrores com a família Távora. Essa repressão, como não teve consequência, ela aumentou, solidificou ali a autoridade do Pombal, tá? E ele aproveitou isso para fazer um monte de reforma que na cabeça dele seria muito bom para Portugal, mas ele já carregava, nesse momento, o mesmíssimo espírito da Revolução Francesa. Exatamente a mesma coisa, só que muitos anos antes da Revolução, tá? Ele aproveitou para perseguir um outro inimigo dele, que eram os jesuítas. Só que os jesuítas tomavam conta da parte educacional do Reino de Portugal, tanto o Brasil quanto Portugal. Eram os jesuítas que tomavam conta de tudo. Pombal expulsa os jesuítas do reino, o Brasil perde instantaneamente todas as suas escolas, os seus centros de formação. Para você ter uma ideia, Portugal já tinha, tanto no Brasil quanto no resto em Portugal, né, no reino português, principalmente Portugal e Brasil, escolas de doutorado, escola de mestrado, dentre as melhores da Europa. As cerimônias de formatura eram belíssimas e vinha gente de tudo quanto é lugar, porque o ensino superior jesuíta era tido como um dos melhores do mundo. Quando o Pombal acabou com tudo isso, Portugal só conseguiu recuperar as vagas de mestrado e doutorado que ele tinha lá nos anos de 1800, ali de 1700, entre 1700 e 1800, aquele final do século XVIII. Portugal só conseguiu recuperar as suas vagas de ensino superior no século XX. Pombal entregou 200 anos de atraso para Portugal no ensino superior e entregou para o Brasil 6 décadas de atraso no ensino básico. Então, isso tem consequência, tá? Gravíssimas. Portugal até hoje não recuperou a grandeza que ele tinha na área universitária. Isso foi péssimo para o Brasil. Uma outra evidência de que isso foi muito ruim. Estou botando a pastilha aqui para logoral aqui. Não tem imagem de novo, não? Deixa eu ver. Ah, porque tá mais atrasado no chat aí. Então, quando Dom João VI decidiu que Pedro I deveria iniciar a sua educação de formação como príncipe, aquilo já estava acontecendo sob uma educação implantada por Pombal,
que Pombal tinha a teoria de que as crianças deveriam receber é bem positivista, tá? Uma educação enciclopédica. Só que a educação da época jesuítica, eu li o livro inteiro sobre educação jesuítica para chegar nessa conclusão, né? A educação jesuítica, só olha quanta consequência por causa de um atentado, né? A educação jesuítica era uma educação muito forte naquilo que era básico, e depois você tinha uma formação voltada para aquela profissão que você escolhesse. Muitos notáveis saíram disso. Às vezes a jesuítica falava, tem que ser uma educação que seja enciclopédica, mas o problema é que as pessoas, elas saem formadas em nada. Nós estamos vendo isso até hoje nas escolas. Você vê que o MEC até hoje acredita, isso é pombalino, que a educação tem que ser enciclopédica. E as nossas crianças saem formadas em nada. É a grande verdade. O reinado de José I, ele continuou ali. Ah, não, estava falando de Dom Pedro I. Dom João tinha que treinar Pedro para ser príncipe, mas ele estava envolto numa educação jesuítica, da pombalina. No reino inteiro de Portugal, não tinha ninguém capaz de formar um príncipe. Tal o rebaixamento que aconteceu na educação. Se a educação principesca, ela é de um nível superior, então você precisa que aquela sociedade tenha pessoas além daquele limite, para que ele possa capacitar um príncipe. Tinha algumas exigências nessa capacitação que dizia o seguinte: o tutor do príncipe tem que ser um cara velho, não pode ser um cara novo. Porque se for um cara novo, quando o príncipe assumir, aquele tutor dele ainda estará vivo. E estando vivo, ele pode influenciar o príncipe. Uma série de regrinhas muito interessantes que funcionavam bem. Eram elogiadas até por outros países, como a própria Inglaterra elogiava isso. Aí, eles só encontraram um cara no Brasil que era capaz de dar educação para o príncipe. E esse cara tinha sido formado pelos jesuítas. Ou seja, a educação pombalina que ele implantou, com esse poder que ele obteve, os pensamentos revolucionários, positivismo que ele tinha, deu tão errado que a coroa portuguesa teve que vir no Brasil, nos antigos formados pelos jesuítas, para que encontrasse alguém à altura para dar uma capacitação de formação de príncipe a Pedro I. Tal o fracasso da educação pombalina que até hoje Portugal não se recuperou. Tudo isso começa com um atentado. Olha como é que os atentados têm consequências, né? Maria I, quando assumiu, arrancou Pombal do poder, afastou ele, quase uma prisão domiciliar, ficou lá até morrer, desgraçado, tá no colo do capeta. Era ateuzão, não aceitou nem na morte dele os ritos, extrema-unção, nada. As oportunidades todas que ele recebeu para ele se arrepender, que a igreja tinha dado, né? Ele recusou todas, falou que preferia ficar com o diabo. Pombal, né? E ela começa um processo de reversão desses processos todos. E por isso que ela é chamada também em Portugal, além de Maria I, a piedosa. A primeira coisa que ela fez foi socorrer todas essas famílias. E
E a segunda foi reverter todo esse processo, né? Já se sabia que o rei estava vindo da casa da amante, não tinha nada a ver com atentado. E aconteciam assaltos. Olha que interessante as consequências, né, que a gente sofre até hoje por causa desse atentado ao rei português Dom José I. Os atentados têm consequências. Vamos seguir aqui. Mudou a imagem, né? Bom, esses que vocês estão vendo aí no colo dos guardas da Polícia Aeronáutica ali. E é uma foto interessante. Deixa eu ver se está passando a foto para vocês, né? Isso aqui está no PowerPoint, né? Essas imagens estão no PowerPoint. Aí quando eu projeto e estou vendo a imagem, eu não vejo a telinha de vocês que tá passando, tá joia? Nem vejo o áudio, não vejo nada. Tá. Esse cara que está no colo dos soldados da Polícia Aeronáutica, é interessante essa foto, você vê uma predominância de negros na Polícia Aeronáutica, né? Tô falando de 54. Isso é interessante porque essas narrativas de racismo no Brasil, o Brasil nunca teve racismo. O Brasil sempre teve problema social, né? De que era problema de pobre de todas as idades. Qualquer um podia ascender em qualquer lugar. Mas muito interessante ver essas... Na polícia da aeronáutica, tem um sargento ali, tem um cabo, pessoal de carreira, né? Todos de predominância, tá vendo? Negro, mulato, tô vendo ali. Eu achei isso muito interessante nessa foto. Na carreira militar, né? Então, esse cara que tá no colo dos guardas aí é o Lacerda. E esse atentado aconteceu, né, em 1954. Ele foi baleado por... a investigação chegou ali no chefe da guarda pessoal do Getúlio Vargas. Até hoje se comenta se Vargas tinha mandado isso ou se tinha sido uma iniciativa, né, do próprio guarda. Como as pessoas falam hoje, será que o Jair mandou vender o relógio ou será que foi iniciativa do Cid? Bom, é só uma analogia. Então, Lacerda sobreviveu a esse atentado. Era a noite ali de agosto de 54. O Rio de Janeiro, como sempre, agitado o tempo todo. O Lacerda era um dos jornalistas mais influentes. Era um dos políticos mais influentes do Brasil, conhecido pela sua eloquência. Ele não perdia um debate. Ele era terrível, no debate público, né? E fazia uma feroz oposição ao governo do Getúlio Vargas. Ele retornava para casa ali na Rua Toneleiro. Interessante, minha irmã tinha um apartamento na Rua Toneleiro, eu passei ali várias vezes. Ficava olhando lá. O palhaço ficava olhando ali o local do atentado. O Lacerda tinha uma porrada de coluna no jornal, né? O Tribuna da Imprensa, que eu acho que ele era dono do jornal também. E essas colunas tinha um monte de admirador. O pessoal comprava o jornal só para ler a coluna dele. E ele estava lá o tempo inteiro batendo no governo. E essas colunas faziam uma coisa meio que a rede social faz hoje, né? Cada vez mais o pessoal admirava ele, a eloquência, a maneira como ele colocava os problemas, a maneira como ele atacava o governo, nos erros do governo, né? Então, naquela noite ali, o Lacerda estava acompanhado do filho dele, o Sérgio, e de um major da aeronáutica, o Rubens Florentino Vaz, né, que havia sido designado para proteger o jornalista, porque ele já estava recebendo ameaça de morte. A aeronáutica botou o major para acompanhar ele. Eles chegaram ali no prédio onde o Lacerda morava, ali na Toneleiros.
desceram do carro e ali, essa característica ali da região de Copacabana, a maioria dos prédios surgiram numa época que o carro não era uma prioridade. Então, a maioria dos prédios de Copacabana não tem garagem. Você não entra numa garagem. São prédios sem garagem nenhuma. Então, ele parou na entrada, teve que estacionar na rua, descer e ir pela calçada para entrar no prédio dele. Foi nesse momento que aparece esse cara armado, estava escondido ali nas sombras, e abre fogo. Teve um tiroteio, foi muito rápido. Lacerda foi atingido no pé, por isso que ele está sendo carregado aí. O Major Vaz morreu no local, né, que estava protegendo o Lacerda. Foi uma gritaria na rua, os moradores, todo mundo na janela vendo que tiroteio era aquele, na porta de casa. O atentado foi rapidamente batizado de Atentado da Rua Toneleiro. É assim que vocês vão encontrar aí pela internet. Teve consequências imediatas e profundas na história do Brasil. O Lacerda se recuperou rapidamente, não perdeu tempo em usar a sua plataforma, a sua rede social, que era a coluna dele do jornal, as entrevistas, né? Pra culpar diretamente o governo Vargas de estar por trás do ataque. Aí as investigações apontando que o chefe da guarda pessoal do Getúlio, o Gregório Fortunato, conhecido como o Anjo Negro, estava envolvido no planejamento do atentado. Essas revelações aumentaram muito a pressão sobre o presidente Vargas. E o governo já estava uma bela merda, né? Com um monte de denúncias já de corrupção. O pessoal já começando a apontar os autoritarismos, os problemas históricos, todas as merdas que eles tinham feito, tudo contra a lei, né? O clima político pegou fogo. A mídia, a oposição política, começou a exigir a renúncia do Vargas. Começaram a acontecer manifestações de rua. E a situação atingiu uma total ebulição quando, no dia 24 de agosto de 54, o Vargas estava com 3 alternativas que ele podia fazer. Ele podia aumentar a repressão, ir pra porrada, dobrar a aposta. Os militares já tinham dado um ultimato pro Vargas, né? Lembra que os militares já tinham tirado, mexido no poder ali em 46, né? Já tinha já uma herança disso. Ele podia dobrar a aposta. Ele podia ir embora, né? Se abandonar o cargo e ir embora, que era o que todo mundo pedia, militares, imprensa e oposição. E ele escolheu uma terceira alternativa, que foi o suicídio. Deixou uma carta testamento dizendo: saio para a vida para entrar para a história. Já foi tarde, né? Tá no colo do capeta lá. Mesmo assim, a morte do Vargas, olha quanta coisa a partir do atentado, né? Mesmo assim, a morte do Vargas provocou uma comoção nacional. Milhares de brasileiros saíram às ruas em luto. Tinha uma galera enorme que gostava do Vargas. E esse episódio acabou formando assim, um dos momentos mais dramáticos da história política do Brasil, né? O Lacerda, apesar de sobrevivente do atentado, continua a ser uma figura controversa. Muitos dos apoiadores que o Vargas tinha botavam a culpa do suicídio no Lacerda. Disputa política, né? E você vê o simples atentado, como é que mudou a opinião pública, mudou o cenário, mudou tudo, e fez um presidente do Brasil se matar. Inédito na história, coisa inédita.
Acabou o governo Vargas. Lacerda depois se tornou governador do Rio de Janeiro. 10 anos depois, Lacerda era governador do Rio. E o pessoal da antiga fala que foi um bom governo. Tá? Mas daí já é outra história. A gente está falando de atentados aqui que mudaram a história do Brasil. Voltando um pouquinho no tempo, esse presunto que vocês estão vendo aí, deixa eu ver se está aparecendo para vocês, tá? Daqui a pouco eu volto pro chat só para eu terminar essa sequência aqui de imagens. Esse presunto que tá aí, e a galera que tá assistindo aí, não esqueça de curtir e compartilhar. Se você puder ajudar o canal, fique à vontade aí para poder comprar o Vale Pastilha. Pode mandar o superchat, pode mandar o Pix. Agradeço de coração qualquer ajuda que vocês possam dar, tá? Sempre que vocês derem a curtida, bota o númerozinho no comentário, o número da curtida. Esse cara aí, esse presunto aí, se chama João Pessoa. Isso aconteceu antes, né? Lá, ele era governador da Paraíba e foi assassinado por um cara chamado João Dantas, né? Já contei essa história aqui. Era julho de 1930, lá na cidade do Recife, Pernambuco. Estava movimentada ali com aquela coisa da vida cotidiana. João Pessoa, governador da Paraíba, também era candidato à vice-presidência na chapa do Getúlio Vargas. Ele estava ali na capital pernambucana, em meio às tensões políticas recentes do Brasil, aquela agitação toda. A eleição presidencial de 30 tinha sido marcada por acusações de fraude, aquele baita descontentamento, como toda eleição republicana, né? Isso aí, 26 de julho de 30, né? E o país estava ali à beira de uma grande transformação. Pessoa era um líder determinado, carismático, conhecido pela sua firme oposição ao governo do Washington Luiz e do seu apoio inabalável a Vargas. João Pessoa não valia porra nenhuma. Ele havia ido a Recife para tratar de assuntos políticos. Entrou lá na Confeitaria Glória, que era um local muito popular, ponto de encontro para discussões políticas e tal. João Pessoa estava ali encontrando uns aliados. Ele estava prestes a sair da cafeteria quando um cara entrou no estabelecimento. João Dantas, um advogado, opositor político de Pessoa. Ele tinha contas a ajustar com o governador. O Dantas, ele tinha um rancor pessoal ali contra o João Pessoa por causa de ações do governo do João Pessoa que atingiram diretamente sua honra e a sua família. O João Pessoa não gostava desse cara, o cara escrevia artigos contra ele e tal. Fez um fish expedition na casa do cara. Encontrou cartinhas dele com uma amante, uma professorinha, e mandou publicar num jornal de oposição dele. E aquilo desonrou o cara. O cara tava chegando ali para ajustar contas, uma conta de honra. Deu de cara com o João Pessoa. Ele disparou a arma, queima-roupa, fuzilou o João Pessoa, né? A galera em volta não entendeu nada do que estava acontecendo. Tava todo mundo na confeitaria, um negócio que é uma beleza. Comendo, bebendo ali, conversando. Levanta para ir embora e começa o tiroteio. A morte dele, a notícia do atentado se espalhou pelo país inteiro. E esse atentado teve uma profunda importância política no Brasil. Porque o João Pessoa, ele era um dos símbolos da oposição ao governo central lá do Washington Luiz. A morte dele, embora fosse por motivos banais, que não tinham nada a ver com o Washington Luiz ou o governo dele,
Ele foi humilhar um jornalista, o jornalista matou ele. A morte dele foi usada como um grito de guerra pelos aliados de Vargas, que aproveitaram essa comoção popular, esse descontentamento, para mobilizar apoio em todo o país. Menos de 3 meses depois desse atentado, em 3 de outubro, eclodiu a Revolução de 30. O movimento militar de Vargas, que tinha perdido a eleição, João Pessoa era o vice, estava no processo eleitoral, mesmo com o atentado, perderam a eleição. Então, Vargas dá o golpe, inflamado pelo caso João Pessoa e o apoio que ele recebeu, dá o golpe, derruba o Washington Luiz e o Prestes, que estavam para assumir. A capital do estado, que se chamava capital do estado da Paraíba, antes conhecida como Paraíba, com P-A-R-A-H-Y-B-A, bem como Paraíba, foi renomeada como João Pessoa. Olha só, né? E mudaram até a bandeira do estado, negando que ele tinha morrido. A bandeira lá do nego. A Revolução de 30, impulsionada pelo atentado, marcou o fim daquela primeira república, né? E iniciou o que a gente conhece como Era Vargas. Ou seja, o atentado aí e morte do João Pessoa catapultou, né, e ajudou Vargas a dar o golpe. E a gente hoje ainda vive a Era Vargas. Saiu a notícia essa semana que não sei se é a Shopee, essas empresas aí que o Haddad andou falando que ia investir 700 milhões aqui no Brasil, retirou o plano de investimento porque o Brasil é impossível. Eles falam que o Brasil tem uma mão de obra barata, mas existe uma impossibilidade no Brasil chamada CLT, que torna tudo muito mais caro e tudo mais difícil. Os chineses foram embora. E a CLT é uma herança do período Vargas. Então, eu poderia, forçando a barra um pouquinho, atribuir o desemprego que existe no Brasil hoje ao atentado de João Pessoa. Você consegue historicamente amarrar os pontos para você ver como que esses atentados eles reverberam na história, né? E vai embora. Esse outra imagem aqui é um atentado também. Olha só, cara, como é que essas coisas vão longe. O czar Alexandre II da Rússia, né? Lá em São Petersburgo, na Rússia. Ele era conhecido como czar libertador, porque ele já estava implantando naquela época uma série de reformas progressistas para aproximar a Rússia do mundo moderno, né? Você vê, na reforma que ele estava fazendo, ele já falava da emancipação dos servos, dos escravos, né? Aquilo era tão grande na Rússia, essa questão da servidão, que quando as pessoas... Você vai achar isso nos livros do Dostoiévski. Só vou botar uma pastilha aqui, pera um pouco, beber uma água aqui, pera aí. Quando você vendia uma propriedade na Rússia nessa época, você vendia assim: vendo fazenda, 1.000 hectares e 5.000 almas. Era assim que aparecia no jornal. Vendo propriedade com 5.000 almas, que eram os servos de cada uma dessa fazenda. E o czar, o Alexandre II, já estava trabalhando na reforma de emancipação desses servos. Aí, dentre outras coisas, por conta da integração que eles tinham com a Europa,
e a preocupação de não se atrasar, né? De acompanhar aquilo tudo. Mas isso provocava também uma baita agitação política, porque já tinha gente querendo a mudança do regime lá, né? Tinha muitos problemas. Então, apesar dessas reformas, o imperador tinha, o czar tinha a oposição de vários grupos revolucionários que achavam que todas essas medidas eram insuficientes. Tudo de bom que queria fazer era insuficiente, porque a verdadeira reforma seria colocar os revolucionários no poder. Quem nunca viu uma história dessa? Aí um desses grupos, chamado Vontade do Povo, em russo não dá, né? Narodnaya Volia. Eles planejavam há algum tempo já assassinar o czar, acreditando que isso finalmente ia disparar o gatilho da revolução que eles queriam. O czar, que não era bobo nem nada, tinha recebido do imperador francês um presente que ele adorava, uma carruagem blindada, que ele usava regularmente, né? Devido às inúmeras ameaças que o serviço secreto tinha identificado contra a vida dele. A carruagem era sempre protegida e acompanhada por uma escolta de cossacos, né? Eles seguiam ali por uma das principais avenidas ali de São Petersburgo. Quando eles estavam se aproximando ali do canal Catarina, o grupo terrorista lá colocou o plano deles em ação. Um dos caras do grupo lançou uma bomba em direção à carruagem. A explosão danificou a carruagem, feriu vários dos cossacos e pessoas que estavam ali na rua. O czar estava ileso, né? Ao invés dele fugir em segurança, aí você vê o espírito do monarca naquele momento ali. O filho dele talvez não fizesse isso, mas você tem uma ideia do cara que estava fazendo a reforma, do cara que estava dando emancipação para os servos, o espírito do cara. Ao invés dele fugir em segurança no meio do atentado, ele insistiu em parar a carruagem e usar o resto que ele tinha ali de guarda e a própria carruagem para socorrer as vítimas. Ele sai da carruagem, tá? Quando um outro conspirador aproveitou a cena e jogou uma outra bomba no pé dele. A bomba explodiu, o czar saiu voando, com graves ferimentos na perna e no abdômen. Ele foi levado às pressas para o Palácio de Inverno, tá? Mas morreu por causa desses ferimentos. Quais foram as consequências da morte do czar? Assumiu o filho dele, o Alexandre III, traumatizado pelo assassinato do pai, que passou a adotar uma abordagem muito mais repressiva em relação à política e reforma, com mão de ferro. Mataram o pai dele, o cara chega com mão de ferro. Isso fez fomentar ainda mais os movimentos contrários, tá? Esses grupos políticos continuaram a promover atentados, violência, e o Alexandre III, um bosta, não soube lidar com isso. O pai sabia, ele não soube. Isso culminou com a Revolução Russa de 1917. Ou seja, talvez, se ele não tivesse morrido nesse atentado, hoje não existiria comunismo. Olha como que esses pequenos atos da história podem mudar completamente a história do mundo.
Se não fosse esse atentado, talvez Fátima não precisasse ter feito aparições em Portugal para avisar lá para os pastorinhos. Faça a consagração da Rússia para que ela não espalhe seus erros pelo mundo. E hoje, aqui no Brasil, nós estamos lutando contra os erros da Rússia. O PT é uma consequência dos erros da Rússia. Então, olha como é importante, né? O atentado matou um bom monarca, impulsou o seu filho, que adotou mão de ferro porque tinha matado o pai, fomenta e acontece a Revolução Russa. Quanta coisa encadeada, né? Quanta coisa encadeada por conta de um atentado. Eu vejo muito se falando da Revolução Russa a partir somente do Alexandre III, o filho, sem tocar nesse importantíssimo detalhe do atentado que retirou do trono aquele monarca que estava realmente revolucionando a Rússia. Pra vocês terem uma ideia, nesse período do Alexandre II, algumas estatísticas da época mostravam que a classe... Peraí, só um instante. A classe média da Rússia tinha o mesmo padrão de vida da classe média americana. Só para vocês terem uma ideia, que depois dali foi ladeira abaixo para a Rússia. Depois da morte dele, só caiu. Tá na merda até hoje. Tá? Então, olha os pequenos detalhes que, como disse o Kleber Santos aqui, que conduzem a história do mundo. São pequeníssimos detalhes. Tem um outro atentado aqui, terrível também para a história da humanidade. O atentado e morte do arquiduque Franz Ferdinand da Áustria. Não preciso esticar muito a história desse atentado, porque, em resumo, este atentado disparou em apenas 40 dias o início da Primeira Guerra Mundial, que foi terrível, né? Foi terrível. Esse atentado é tido como o fato militar que desencadeou a guerra. Quando você vai nas origens da Segunda Guerra Mundial, eles falam, olha, a Segunda Guerra Mundial aconteceu por conta da Primeira Guerra, que acabou mal. Os líderes políticos lidaram mal com o negócio, atribuíram toda a culpa para a Alemanha, e todo o preço, todo o custo da Primeira Guerra Mundial ficou para a Alemanha pagar. Lá na assinatura do tratado, dentro do vagão de trem, que o governo provisório da Alemanha, nós falamos isso aqui semana passada, né? O governo provisório da Alemanha assinou, e aquilo era considerado uma traição, o povo alemão considerado traição. Mas se você for amarrar os pontos da história, você consegue associar a origem da Segunda Guerra Mundial no atentado do arquiduque Franz Ferdinand da Áustria. Se a Segunda Guerra deriva da Primeira e a Primeira deriva desse atentado, logo a Segunda Guerra deriva do atentado. Estou falando da morte de mais de 100 milhões de pessoas, somando as duas guerras e as consequências laterais disso.
Um atentado que matou 100 milhões de pessoas. Olha como esses pequenos detalhes são devastadores na história. Devastadores. Vamos seguir. Tem mais um aqui. Esse em Portugal, 1908. A gente sabe que a monarquia caiu no Brasil em 1889, mas poucos sabem como é que a monarquia acabou em Portugal. Como é que acabou? 1º de fevereiro de 1908, a família real portuguesa retornava para Lisboa após uma temporada na cidade de Vila Viçosa. O rei Carlos I, sua esposa, a rainha Amélia, e seus filhos, o príncipe real Luís Filipe e o infante Manuel, estavam numa carruagem aberta, percorrendo as ruas da capital. Portugal, naquela época, já vivia uma crise política. A monarquia enfrentava uma crescente oposição, né? Crescia muito o movimento republicano, até por conta da virada aqui no Brasil. O Brasil virou uma merda, né? Depois de 1889, tava tudo uma merda, uma crise filha da puta. Mas o pessoal quer o poder, né, cara? Eles não querem o bem do país. Essa galera republicana, eles sempre querem o poder. Que todas as vezes que aconteceram essas quedas, sempre foi, o que veio depois foi pior, né? Então, a atmosfera portuguesa era tensa, complicada. A família real, sem saber, estava prestes a enfrentar ali naquele momento, né, um drama pessoal terrível. Ao passar ali pelo Terreiro do Paço, uma das praças mais movimentadas de Lisboa, a carruagem foi atacada por 2 homens armados, membros de um grupo republicano. Então era o Alfredo Luiz da Costa e o Manuel Buissa, estavam ali escondidos ali no meio da multidão, e abriram fogo contra a carruagem real. O Buissa era um ex-sargento do exército, atirador de elite. Foi o primeiro a disparar, os tiros dele acertou todos. O primeiro disparo atingiu o rei na cabeça, morreu na hora. O parceiro dele lá, o Alfredo Luiz, continuou o ataque em paralelo, né? Mirando no príncipe real, que era o substituto do rei, o Luís Filipe. O jovem príncipe tinha apenas 20 anos na época. E o que ele fez? Instinto. Ele não estava preocupado em fugir. Ele estava tentando proteger a família. Mesmo já ferido, ele conseguiu sacar uma arma e disparar ali contra os agressores. Mas ele recebeu mais um monte de tiro. No peito e no rosto. Morreu na hora também. A rainha Amélia, em um ato de coragem ali, desespero, ficava tentando, relato, né, proteger os filhos usando um ramo de flores que ela tinha na mão. Por instinto, né, materno. O filho mais novo, o infante Manuel, foi ferido de raspão no braço. Sobreviveu ao atentado. O país ficou em choque. Os assassinos foram rapidamente contidos e mortos ali. No meio do tiroteio também morreram pela segurança ali local. Quais foram as consequências da morte do rei e do príncipe herdeiro? O infante que sobreviveu, o menino, ainda adolescente, teve que ser proclamado rei. Mas quem estava recebendo a capacitação para ser rei era o irmão dele que tinha sido morto. O atentado foi para matar o rei e o substituto do rei. O que aconteceu após esse atentado? Esses 2 anos, né, onde estava acontecendo o reinado do infante, junto com uma regência,
Naturalmente, o país entrou numa ebulição política, né? E isso culminou no golpe da República. Então, de uma maneira muito democrática, a República em Portugal entrou com o assassinato do rei e do príncipe herdeiro. Jogaram o jovem rei Manuel II para o exílio, né? Assumiram o país e o país está na merda até hoje. Portugal é a menor economia da Europa. Já foi o maior império do mundo. A menor economia da Europa hoje. O menor salário mínimo da Europa é o português. Muito democraticamente, como as repúblicas fazem, mataram o rei, mataram o príncipe herdeiro e deram o golpe. Se você vê os debates, e acontecem debates em Portugal até hoje, eles acham que isso foi válido. Os fins justificam os meios. Nos dizendo que seria válido, né, fuzilar o Trump, o presidente, seja lá quem for, porque os fins justificam os meios. Coisas de cabeça de positivistas. Beleza? Teve também o atentado do rei Humberto I da Itália. Para a gente não esticar muito, sem esse atentado não teria tido a ascensão do Mussolini. Olha como é que são as coisas, hein? Tivemos o atentado também do Papa João Paulo II. Quem não lembra aí? Karol Wojtyła. Atentado de João Paulo II. Tivemos o atentado do Bonoro. Não podia ficar de fora, né? Atentado do Bonoro também. O pessoal fala que ele só se elegeu por causa do atentado. E eu acho que não. Já estava na frente, né? Todo mundo que acompanhou aí, a gente viu que ele já estava na frente. Deixa eu trazer aqui o chat. E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o Palhaço a trazer mais notícias. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o Palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.